Scripts criados em Unity são componentes para definir comportamento. Como todo componente, eles podem ser aplicados a um objeto de jogo. Um objeto de jogo é qualquer coisa que existe dentro de uma cena em um jogo. E para criar uma cena, precisamos de um projeto de jogo. Então para isso, vamos abrir o Unity Hub e vamos criar um projeto. Se você não tiver o Unity e quiser saber como instalar, faça uma pausa e dê uma olhada nesse vídeo do canal. Nessa cena vazia inicial, podemos adicionar objetos de jogo. Por exemplo, um cubo, apertando com o botão direito na hierarquia, 3D Object, Cube. Esse cubo já possui por padrão alguns outros componentes, como Mesh Filter, que define a geometria para o nosso objeto, que no caso é um cubo, mas poderia ser um cilindro, uma esfera ou até mesmo objetos mais complexos, como um carro ou uma casa. Outro componente é o Mesh Render, que renderiza o objeto geométrico do Mesh Filter na cena. Nele, também definimos um tipo de material para o nosso objeto. Poderia ser um metal, uma madeira, pedra, terra, etc. No caso, está definido como material padrão do Unity, Default Material. Por último, temos o Box Collider, que define os limites do corpo do cubo para detectar colisão com outros colliders. Existem muitos outros componentes, e sempre que você tiver alguma dúvida, pode consultar o manual do Unity clicando nesse botão aqui. Mas a gente está aqui para falar de script. Podemos adicionar um script a esse cubo para definir um comportamento customizado. Para adicionar um script, você pode criá-lo no seu projeto, apertando com o botão direito, Create, C# Script. Eu vou chamar de comportamento exemplo. Depois vou arrastar ele para dentro do cubo. Se você der duplo clique no script, ele vai abrir no seu editor de código C# padrão, definido no seu Windows. No meu caso, é o Visual Studio. Imediatamente vemos dois métodos já feitos, Start e Update. O Start é um método que é executado apenas no primeiro frame em que aquele objeto é ativado, no caso, o nosso cubo. Ele é bom para definirmos variáveis que vamos utilizar no resto do script. Por exemplo, vamos guardar o nosso Mesh Render dentro de uma variável usando o método getComponent. O Visual Studio vai dizer que essa variável não existe. É só a gente vir aqui e apertar Alt Enter ou clicar na lampadinha e clicar em Gerar campo. O Update é um método que ocorre a cada frame de execução do jogo. Lembra do FPS nos jogos? Frames por segundo? Para cada um desses frames, o update é executado. Portanto, como você pode ver, é um método que é executado muitas vezes. Então, muito cuidado para não colocar código de performance intensiva nele. São coisas desse tipo que ajudam a fazer o FPS cair nos jogos. E diga-se de passagem, scripts de forma geral rodam no processador e não na placa de vídeo. Por isso, não basta uma boa placa de vídeo para rodar um jogo pesado, também precisamos de um bom processador. Aproveitando, vamos fazer algumas coisas nesse update. Primeiro, vamos detectar que o jogador apertou um botão, no caso, o botão R. Se input key down tiver o keycodes.r, significa que o jogador apertou a letra R. Então, portanto, o código só vai entrar dentro desse if caso o R tenha sido pressionado. Eu quero que, depois que esse R seja pressionado, o cubo mude de cor. Então vou selecionar o meu Mesh Render, que é o que cuida dos materiais do meu cubo. Vou selecionar o material, que nesse caso aqui, se a gente voltar aqui para o Unity, seria o Default Material. E vou selecionar a cor desse material e vou passar vermelho. Então agora eu vou salvar meu script e vou voltar para o Unity e vou apertar Play. Então agora é só apertar a letra R, o cubo muda de cor. Para terminar, vamos adicionar um outro tipo de componente ao objeto, um Rigid Body. Clicando em Add Component, se eu escrever Rigid Body, eu simplesmente adiciono o componente Rigid Body para o nosso objeto. Ao fazer isso, estamos adicionando massa e interação física a esse objeto. E após clicarmos no Play, o cubo cai. Bem pessoal, é isso para a aula dessa semana. Eu recomendo muito fazer os exercícios. Aqui vão ter alguns desafios, ele vai ter algum exercício aqui para você mudar para outras cores além do vermelho. Mas ele também vai perguntar sobre outros métodos além do Start e do Update. A gente também tem o Awake e o Fixed Update. E são exercícios de pesquisa para você entender qual é a diferença entre eles. É isso pessoal, estudem e até a próxima.